Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero apresentar a vocês o módulo SPDA da AutoEng Brasil, do software AutoPower. O módulo SPDA, ou o módulo para-raios, como ele vem instalado no programa, ele serve para auxiliar o projetista a desenvolver projetos de SPDA, desenvolver projetos de proteção contra descargas atmosféricas. E a vantagem desse programa, pessoal, é que ele já está totalmente elaborado, ele está totalmente preparado para atender às novas normas da NBR 5419 de 2015. O fundamental para um bom projeto de SPDA também é o conhecimento do projetista às novas normas, se inteirar das novas normas, porque o programa, como você pode ver aqui, ele vai fazer para você o cadastro das estruturas, o cadastro das linhas de energias, os cadastros das linhas de dados e o cadastro das zonas e regiões. E no final ele ainda vai soltar para você uma memória de cálculo, mostrando a necessidade ou não da aplicabilidade do SPDA e as possíveis correções que você precisa fazer no seu cálculo para que o seu projeto fique completo e totalmente eficiente. Tá certo? Então nós vamos começar. Lógico, como eu falei, o ideal é você ter à mão a NBR 5419 de 2015. Porque hoje ela está dividida em 4 partes. Os princípios gerais, de onde você vai partir para uma boa elaboração de um projeto, para a análise de uma estrutura que precisa ser protegida ou não. O gerenciamento do risco, onde você vai informar o software, você vai informar o programa as necessidades do seu local. Porque cada caso ele vai gerar um caso. Ele vai gerar um estudo de caso. Tá ok? A parte 3, os danos físicos à estrutura e perigos à vida, se é o local de muito movimento de pessoas e dos sistemas elétricos. A parte 4 da nova NBR, ela mostra, ela delimita para você onde você vai trabalhar com sistemas elétricos e eletrônicos internos na sua estrutura a ser protegida. E o AutoPower da AutoEng Brasil, ele já está totalmente preparado, foi uma equipe de desenvolvedores que saiu à frente de todas as empresas no mercado. E ela, através dos seus engenheiros e dos seus consultores, proporcionou aos seus usuários um dos melhores softwares para desenvolvimento de projetos de proteção contra descarga atmosférica. Tá ok? Então você pode analisar a estrutura, você vai fazer o cadastro da estrutura. Vamos começar aqui com uma descrição, vamos colocar aqui residencial. É uma estrutura residencial, onde ela tem um comprimento, vamos colocar aqui um comprimento de 40 metros. 40 metros. Uma altura de pé direito, vamos colocar que seja um sobrado, uma altura de pé direito de 6 metros. E uma largura de 25 metros. E você começa, então, a informar o programa, informar o software a sua necessidade. Existem estruturas adjacentes à sua? Vamos dizer que não, que você está elaborando um projeto a uma estrutura isolada, onde ainda não há nenhuma estrutura ao redor, nenhuma estrutura adjacente. Então, se não há, você não há necessidade de colocar as informações.
aqui existe o nível cerâmico de cada região. Então você vai procurar. O programa, hoje, ele já traz para você essa informação da sua região. Então você procura aqui pela cidade, você vai lá, Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, ele vai abrir para você um leque com todas as cidades do Estado de São Paulo. Digamos que você vá trabalhar, vamos escolher uma cidade aqui, Bauru, uma cidade bem conhecida, em toda a região, em todo o país, alguém já ouviu falar de Bauru. Então vamos selecionar a cidade de Bauru. Podem ver, pessoal, que ele já veio o nível cerâmico da região. Vamos escolher uma outra cidade de um outro estado. Vamos pegar aqui Minas Gerais. Minas Gerais, vamos pegar uma cidade aleatória aqui, Braúnas. Seleciona. Ele já vai te dar o nível cerâmico daquela região, para que o seu cálculo fique eficiente. O programa te pergunta do fator de localização, estrutura cercada por objetos mais altos. Neste caso, se ela é cercada por objetos mais altos, você vai ver lá na NBR 5419 que o índice de cálculo é 0,25. Então o programa ele já vem preparado para te fornecer. Vamos fazer um cálculo diferente. Estrutura cercada por objetos da mesma altura. Pode ver que o nível do índice de cálculo já mudou automaticamente. Zona única. Então você vai alimentando o programa de acordo com a sua necessidade, de acordo com o levantamento que você, projetista, foi em campo e realizou. É um hospital? Existe risco de explosão? Não, nós estamos falando aqui simplesmente de uma estrutura residencial. Se futuramente você projetista, você engenheiro, for analisar uma proteção de um hospital ou de um lugar onde há risco de explosão, é só você trocar aqui o índice, sim ou não. Muito bem, no nosso caso é não. Valor total da estrutura. Número de pessoas, aí você analisa o valor total da estrutura, pessoal, e isso vocês pegam na própria NBR 5419. Nós vamos colocar aqui um valor aleatório. A NBR 5419, para cada situação, ela dá um índice de cálculo. Então você tem que estar realmente com a NBR 5419 em mãos. Número de pessoas, você vai ver quantas pessoas estão habitando ou vão habitar aquela edificação. Vamos colocar aqui o número de 5 pessoas. A próxima parte do cálculo vem detalhes da proteção atual. Se é uma estrutura nova, você pode colocar aqui nenhum, tá certo? Que não existe proteção instalada no local. Se houver, se for uma proteção de uma estrutura ela é uma estrutura existente, uma estrutura antiga, então você vai colocar o nível de proteção que você encontrou no local. De acordo com os seus conhecimentos em estrutura de SPDA, é por isso que é muito importante você ter o conhecimento. O programa ele vai te auxiliar, porém ele não vai fazer nada sozinho. Ele vai te dar as respostas necessárias dentro daquilo que você informou para ele. Tá certo? Então vamos colocar aqui como uma edificação nova, não existe nada, e vamos salvar esta primeira parte. Feito isso, nós vamos ao próximo passo. Próximo passo são os dados de linha de energia. A estrutura selecionada é a minha estrutura residencial que vocês viram. O comprimento dela tem 40 metros. Está conectado a uma estrutura? Não. O fator de instalação. Vamos imaginar que a entrada de energia nesse prédio seja uma entrada de energia aérea, como ela também pode ser subterrânea, e cabos enterrados instalados completamente dentro de uma malha de aterramento.
Então você vai informar o que você viu em campo. É o seu levantamento em campo. Eu friso bem essa situação, porque é o seu levantamento em campo, é o seu conhecimento da situação que vai fazer com que o programa responda adequadamente para você no final, tá ok? Então nós vamos colocar aqui a entrada de linha aérea. O fator da linha, ela é de energia ou ela é de sinal? Então nós vamos colocar aqui, ela é de energia em alta tensão, média tensão, com transformador em alta para baixa. Neste caso nós vamos colocar simplesmente linha de energia. Onde essa edificação está sendo implantada? É na zona rural? É numa área suburbana? É na área urbana? É numa área urbana com edifícios mais altos que 20 metros? Então, o seu conhecimento, aquilo que você viu, você vai transferir essa informação para o programa. Vamos colocar aqui uma unidade rural, que geralmente uma unidade rural ela está afastada de fato, enfim. A linha aérea ou enterrada não blindada, a blindagem da linha. Ela está blindada, ela não está blindada? De que forma é essa linha? Então nós vamos colocar uma linha não blindada. Tensão suportável da linha. Vamos colocar aqui um isolamento de 1 kV. Blindagem, aterramento e isolação. O programa está perguntando, a blindagem, aterramento e isolação, nenhuma linha externa, sem conexões com linha externa. Então nós vamos colocar aqui de acordo com uma necessidade fictícia, uma necessidade aleatória. Linha aérea não blindada. Lógico que o nosso caso aqui é um teste para você ver como que o programa vai reagir. Cabo não blindado. Então nós vamos colocar aqui cabo não blindado. DPS coordenado. Nenhum DPS. Se nós estamos falando de uma situação nova, então nós não temos DPS. Blindagem espacial não, vamos salvar essas informações. Lógico que eu volto a frisar que para esses cálculos, o necessário, o ideal, é estarmos com todas essas informações da NBR 5419 em mãos. Porque sem ela, pessoal, sem essas informações, nós não vamos ter sucesso na alimentação do programa. Temos que estar ali acompanhando e realmente verificando os índices do seu levantamento, mais a NBR 5419, para que possamos alimentar o programa adequadamente. Linha telefônica. Não temos linha telefônica. Então, é uma zona rural, nós não temos linha telefônica. Vamos ao próximo passo. Aqui o programa já está fazendo pergunta. Os dados relacionados às linhas telefônicas e dados não foram salvos. Desejam continuar? Se eu tenho linha telefônica chegando no local, então aí eu vou colocar não e vou transferir as informações para o programa. No nosso caso, nós não temos linhas telefônicas externas entrando na nossa edificação, então nós vamos continuar. Das zonas cadastradas. Nós temos aqui a nossa residência na zona rural. Piso de concreto. Então nós vamos informar aqui o tipo de piso. Agricultura, concreto, mármore, cerâmica, cascalho, enfim. Nós vamos colocar aqui na agricultura e o piso é de concreto. Proteção contra choque na estrutura, nenhuma medida de proteção. Número de pessoas na zona, vamos colocar aqui 5 pessoas. Tempo estimado ao local perigoso, vamos dizer que é um pessoal que sai de manhã para trabalhar, volta somente à tarde, então nós vamos colocar aqui 12 horas de perigo de exposição, desse tempo de exposição na zona de risco. É um local com risco de incêndio, explosão? Aqui, pessoal, é ideal, é fundamental, vamos frisar novamente, que é necessário você estar com a NBR, porque aqui você tem todas as informações de como é
de qual é a sua área de risco de incêndio. Então nós vamos colocar aqui baixo. Proteção contra incêndio, nenhuma providência. Valor do patrimônio. Este valor, pessoal, ele está na NBR 5419. Vou colocar aqui um valor aleatório de 0,5. No L1, você vai ver que a NBR 5419, ela interage perfeitamente com o software. O L1 significa a vida da perda humana, em R1. Lógico que nós não vamos explicar isso aqui agora, porque senão esse vídeo vai acabar ficando muito extenso, tá ok? Sem perigo espacial, entretenimento ao público, não é entretenimento ao público. Vamos colocar aqui um não aplicável. Beleza, não aplicável, não há risco de perda, mas você deve avaliar sempre caso a caso. Essa nossa introdução aqui ao módulo para raios do software é só para você ter aí um conhecimento do programa, tá ok? Vamos continuar. L2, perda de serviço público. Nós não temos perda de serviço público porque estamos falando de uma área rural. Então vamos colocar aqui apenas perda de TV e linhas de sinais. Valor da perda típica. Valores de sistemas internos em LO. Esses fatores, pessoal, L1, R1, LF, R2, LO, isso tudo você consegue acompanhar melhor na NBR 5419, senão o nosso vídeo aqui vai ficar muito extenso e muito desgastante. Corrigido o erro, pessoal, você vai ver que o programa ele já lançou automaticamente para você os dados e uma memória de cálculo sobre a sua estrutura. Tá ok? Você pode desenhar o memorial, você pode imprimir o memorial, você pode fazer outras configurações, tá certo? Então você vai acompanhando o memorial que foi criado e você pode ir mexendo nesse memorial de acordo com a necessidade da sua estrutura, tá certo? Bom, pessoal, a princípio foi isto. Esta é simplesmente uma apresentação prévia do que é o módulo SPDA dentro do programa AutoPower da AutoEng Brasil. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado. Numa próxima videoaula vamos falar mais detalhadamente. Se você tiver dúvidas sobre o módulo SPDA, pode entrar em contato com o pessoal através da página. Deixa eu mostrar aqui para vocês a página. Hoje ela está offline, mas esse bate-papo aqui, ele geralmente no horário comercial ele está ativo. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, pode chamar o pessoal do suporte. Se você tiver interesse em analisar o software, pede para o pessoal instalar aí para você uma versão de avaliação. O pessoal com certeza, com muito prazer, vai poder instalar aí na sua máquina, você vai poder conhecer o programa, você vai ter 15 dias aí para tirar todas as suas dúvidas. Tá ok, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus, até mais.